Hoje existem mais de 8 mil ativos na Bolsa Americana e muitos deles pagam dividendos altíssimos. Mas existe algo chamado armadilha de dividendos ou Dividend Trap. Uma empresa se torna uma armadilha quando paga dividendos muito altos, mas que podem não ser sustentáveis no longo prazo, porque os lucros ou o fluxo de caixa dessa empresa não são saudáveis para manter. Hoje existem milhares de empresas que se enquadram nesse tipo de armadilha, que pagam dividendos extremamente altos, chamam a atenção de todos os investidores, mas sua cotação vem apresentando queda de 50%, 60% e assim vai. E além de empresas, também existem diversos ETFs que entregam altos dividendos, mas estão dando retorno negativo há um bom tempo. Porém, existe um ETF específico que paga quase 12% de dividendos ao ano e melhor, paga todos os meses. E como vocês viram pelo título, esse ETF é o GIP, o tão famoso comentado ETF que paga altos dividendos todos os meses em dólar, tudo que o brasileiro ou investidor que investe na Bolsa Americana gosta. E pelo que a gente fez uma análise e vai mostrar para vocês, essa é a ideia desse vídeo, não parece ser uma armadilha. A gente vai realmente debruçar nesse ETF, mostrar tudo que a gente analisou aqui para você ter certeza se você deve ou não comprar esse ativo para sua carteira. Então já compartilha com o seu amigo aí que quer saber mais sobre esse ETF de dividendos mensais para ver se vale a pena ou não, até para ele entender o que ele está colocando na carteira dele ou dela. Eu quero passar por 4 critérios rapidamente para vocês aqui que vocês precisam saber antes de analisar um ETF e que todos eles se encaixam com o ETF GIP. É importante vocês saberem desses pequenos detalhes. O primeiro deles é a composição e estratégia do ETF. Você tem que saber qual que é a estratégia exata daquele ETF, se ele busca mais dividendos ou crescimento da rentabilidade da cota como um todo. E principalmente a composição, quais são as empresas que tem ali dentro, qual que é o percentual alocado nos setores, será que aquelas empresas que ele está colocando ali são boas? A segunda coisa e muito importante, a taxa de administração, que é a única taxa cobrada quando você compra um ETF. Então evitar comprar ETFs que tem uma taxa muito abusiva, normalmente acima de 0,5%, 0,6% ao ano. A terceira coisa é a volatilidade, saber o quanto aquele ETF ele vai oscilar para cima ou para baixo. Então quanto menos oscilar o ETF, menor for a volatilidade, menor o risco e tende menor ser a rentabilidade também. E o histórico, que é o último ponto dos 4 aqui, que vai mostrar basicamente pra gente o quanto tempo esse ETF ele já existe e o quanto ele entregou de rentabilidade ao ano ao longo daquele período. Então, evitar ETFs que começaram recentemente na bolsa, porque eles não vão conseguir te demonstrar um histórico e te provar uma rentabilidade legal ao longo do tempo. É lógico, nenhum ETF vai conseguir te comprovar que ele vai conseguir entregar aquela rentabilidade nos próximos anos, mas se você tem um histórico na mão e o outro não tem, você vai acreditar no que tem mais histórico. Agora, falando do maravilhoso ETF GIP que muitas pessoas estão comentando, esse é um ETF do JP Morgan, o banco gigantesco maior aí dos Estados Unidos. Ele vai possuir aí uma gestão ativa em diversos setores e ações ali muito boas por sinal que a gente vai mostrar aqui. Aqui você consegue ver um pouquinho da diversificação dos setores do ETF GIP, que paga altos dividendos aí, Então ele tem 14% do setor financeiro e 11% no consumo não durável. Tem aqui outros percentuais distribuídos em energia, saúde, consumo, tecnologia, outros pontos aqui que você pode observar. Nessa imagem você vai ver as 15 maiores posições do ETF GIP. E você pode observar que são empresas muito boas, tá? A gente deu uma olhada aqui e cara, todas as empresas, a maioria delas tem no S&P, são empresas muito consolidadas, Hershey's, Coca-Cola, PepsiCo, a Bev, Progressive, que é muito boa, tá? Foi uma das que mais valorizou até na minha carteira no passado. O NH, que é o United Health. Então você vê que a qualidade dos ativos são excelentes que tem ali dentro. E um ponto interessante é que esse ETF, como eu falei para vocês, é de gestão ativa, ou seja, o banco JP Morgan tem total facilidade e liberdade de poder movimentar esses ativos como ele quiser, como ele achar ideal. Ou seja, ele não segue um índice como qualquer outro ETF, o VOO, por exemplo, que segue o S&P 500, o QQQ, que segue o Nasdaq 100. Esse ETF aqui, ele não segue nada, ele basicamente tem uma gestão ativa do JP Morgan, fazendo as modificações necessárias de acordo com o que eles acham ideal para pagar bons dividendos. E esse ponto é muito legal porque boa parte do capital desse ETF está investido em large caps, 96%, ou seja, large caps são as empresas maiores que tem no mundo, como a gente mostrou para vocês, como uma Coca-Cola da vida. Hoje, se você olhar a quantidade de empresas totais que tem nesse ETF, são 110 empresas, e como eu falei para vocês, todas
elas com números muito bons, fluxo de caixa saudáveis, têm uma constância de pagamentos relativamente boa e estão no mercado há muito tempo normalmente. Além disso, esse ETF ele possui 21 bilhões de dólares investido nele e uma taxa de administração de 0,35% ao ano, que é uma taxa bem aceitável. E o que mais impressiona são os seus dividendos. O JIP, além de pagar dividendos de quase 12% ao ano, ele paga dividendos todos os meses em dólar. Agora você deve estar se perguntando, Léo, mas qual que é a estratégia do JIP para ele se diferenciar tanto dos outros que a gente conhece hoje no mercado que não consegue chegar a um dividendo yield tão alto como ele? Então a gente separou aqui que o JIP ele tem 3 principais estratégias. A primeira delas, a valorização de capital. Ou seja, o que a maioria dos ETFs tem em si, que é investir em empresas de crescimento com um potencial de valorização, não necessariamente empresas pequenas, mas pode ser empresas consolidadas e que têm ali um valor sendo negociado no mercado abaixo do que realmente elas valem. Seria um caso de Google e Microsoft que estão no portfólio do JIP, com 1,5% mais ou menos cada uma delas, totalizando 3% total. A segunda estratégia abordada dentro desse JIP é a parte de geração de renda. Ele vai investir em empresas mais consolidadas e que pagam bons dividendos recorrentes. Seria o caso aí da Coca-Cola, da Pepsi, da Visa, que ocupam um pouco mais de 1,6% cada uma no ETF. E a terceira, que é o grande segredinho deles, são as opções. Isso é o que realmente faz com que o ETF tenha um dividendo yield mais elevado, perto dos 12%. Grande parte desses dividendos em grande escala que eles estão gerando vem dos prêmios das opções que eles fazem. Calma que eu vou dar uma explicada breve, bem simples para vocês entenderem qual que é a sacada genial que eles fazem, que logicamente tem um risco atrelado e por isso que a gente está passando isso aqui para vocês, porque para investir no JIP você precisa entender minimamente o que você está comprando. As opções em si, elas são operações especulativas no mercado, ou seja, que tendem a tentar acertar um preço lá no futuro, seja ele mais baixo ou mais alto. E normalmente permitem que o comprador, que é o titular dessa opção, que ele venda ou compre um ativo lá no futuro com um preço estabelecido hoje, no momento que ele está comprando essa opção. E não necessariamente ele precisa ter a ação, ele só precisa ter a opção. Já pelo outro lado, a gente tem o vendedor, que é o chamado de lançador. Ou seja, são duas pontas, o cara que compra e o cara que vende, que no caso é o lançador. E esse que está vendendo essa opção de compra futura lá na frente por esse cara que está comprando, ele vai receber um prêmio por isso, porque ninguém vai fazer um contrato desse de você poder comprar uma ação lá na frente por um preço estipulado hoje sem ganhar nada. E nesse caso, o ETF JIP, ele é o lançador dessas opções. E ele vai ser sempre obrigado a exercer a vontade do comprador. Então vamos supor que daqui um mês um ativo custe 20 dólares e que o titular tenha uma opção de comprar esse ativo por 10 dólares. Ou seja, o comprador poderá pegar esse ativo mais barato do que ele está valendo atualmente no mercado lá na frente. E o contrário também é verdade. Vamos supor que um ativo ele suba para 20 dólares e o titular ele tem uma opção de compra no valor de 30 dólares. Nesse caso, ele não vai exercer, ele vai deixar virar pó, porque para ele não vale a pena comprar uma ação mais do que ela está custando no mercado. Mas de qualquer forma, o lançador, que no caso é o JIP, que deu essa opção para algum comprador fazer, ele vai receber o prêmio por isso sempre, independente se o comprador exercer ou não a função dele. O JIP sempre vai ter que executar o que o comprador quiser e vai receber sempre um prêmio por isso, independente da ação do comprador. E esse prêmio que o JIP recebe por ser um lançador da opção no mercado, ele transforma em dividendos. É uma forma que esse ETF encontrou de potencializar o quanto ele consegue te pagar. Então, além de ele te pagar os dividendos recebidos pelas ações que ele comprou e que ele tem no portfólio, que a gente viu que são muito boas, ele também vai te pagar um plus pelo prêmio das opções que ele recebeu. Calma que nem tudo são flores, agora a gente entra na parte de risco disso. O que vocês têm que entender é que o mercado de opções ele funciona muito alavancado. Ou seja, qualquer oscilação no mercado vai fazer com que as opções mudem drasticamente para cima ou para baixo. O que também claramente vai impactar os prêmios recebidos pelos lançadores de opções no mercado. Outra coisa que deixa altamente arriscado comprar esses ETFs que mexem com opções, mercados futuros, é que principalmente o lançador, que tem sempre a obrigação de exercer o que o comprador quer, ele simplesmente pode perder dinheiro nas ações que ele tem na carteira por ter que vender para o outro por um preço menor. Então, que nem eu falei para vocês, caso uma ação ela saia de 10 dólares e vá para 20 e o comprador tem a opção de comprar por 10, mesmo ela estando valendo 20 no mercado, o ETF JIP vai ter que vender por 10, mesmo estando valendo 20 no mercado. E com isso, com uma matemática básica, vocês entendem que o JIP vai estar perdendo 10 dólares simplesmente por ter
feita essa operação. Mesmo ele ganhando o prêmio por ter executado essa opção no mercado, possa não compensar para ele. Então esse é um dos maiores riscos, porque as ações que tem dentro desse ETF podem serem vendidos a preços mais baratos, fazendo com que a cotação do ETF caia um pouco mais. Mas são essas operações que, se muito bem sucedidas, muito bem estudadas, e essas são uma das mais difíceis de darem problema, de alavancagem, de perder tudo, elas vão trazer uns retornos que vão ser pagos como dividendos, que é o que esse ETF faz. Só que tem que tomar muito cuidado, porque ao longo prazo, se não muito bem estabelecido, ele pode perder mais valor no mercado do que ele te paga de dividendos, e aí pode não compensar. Só para vocês terem ideia, essa aqui é a valorização do JIP desde o seu lançamento no mercado. Então você pode ver que está aqui em 5,4%. Ele foi lançado recentemente, em 2020, ou seja, ele não tem um histórico ainda muito longo para a gente analisar aqui e ver se realmente está compensando você ter ele, ganhar altos dividendos e talvez perder um pouco na cota por conta daquelas opções que eu falei para vocês que eles fazem para te pagar em dividendos maiores. Então a gente vai ter que ficar muito de olho nesse ETF aqui para ver se ao longo do tempo ele não vai estar perdendo muito mais do que te pagando. Então esse é um dos maiores riscos desse ETF, porque ele não se provou ao longo do tempo ainda. E aí, só para vocês terem uma noção, eu fiz aqui uma tabelinha para vocês verem quanto vocês receberiam de dividendos mensalmente investindo uma quantia nesse ETF JIP. Então, por exemplo, se você investir $5.000 no ETF JIP, você vai receber mensalmente $34 na sua conta todos os meses, já descontando a tributação de 30%, tá? Esse valor aqui é líquido de 30% do imposto. Então você pode dar uma pausada nesse vídeo e ver aqui um pouquinho de como que funcionaria isso aí nesse ETF JIP. Então afinal, Léo, você investiria nesse ETF, você colocaria sua grana? Respondendo, hoje eu não tenho investimento nesse ETF, não pretendo ter porque eu busco crescimento, eu busco valorização do meu patrimônio e não dividendos. Mas para quem busca dividendos, pode ser uma alternativa com um percentual muito pequeno na carteira, porque ele é um ETF mais arriscado do que os outros. Para quem busca dividendos, tem que buscar ETFs mais consolidados, que corram menos risco no mercado. Pegando um ETF JIP, por isso vocês têm que tomar muito cuidado de não só olhar dividendo yield, porque senão você pode cair numa dessa de uma opção, né, de um ETF que mexe com o mercado de futuro e você nem saber que você está correndo esse risco. E por isso que eu quis trazer, porque não é só olhar dividendo yield. Então, se for ter, tenha um percentual menor. Veja com o tempo como vai ser esse rendimento com os dividendos. Ele tem que ainda se provar um pouco mais no mercado. Lançou em 2020, muito recente, mas vem com uma gestão muito boa, que é o JP Morgan. Então dá pra gente dar uma noção aí de que algo bom possa vir ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ficado claro aí, a gente deu uma entrada um pouco no mercado de opções, mercado de derivativos, que é um mercado bem arriscado, mas que traz retornos para quem sabe realmente operar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e comentar também se você tem um ETF JIP ou pretende ter ou não na sua carteira e o porquê, pra gente comentar um pouquinho aqui nos comentários. A gente se vê no próximo, valeu, até mais!